Fala galera, ligada na TV Atitude, sou o Carlos Amaral. Hoje é dia de falar do sexto episódio de The Last of Us, a série da HBO. Bem galera, nosso episódio começa 3 meses depois dos últimos acontecimentos, na qual um homem chega à sua casa junto de alguns animais que ele abateu. Ao entrar nela, encontra sua esposa sentada na cadeira, ela fica em silêncio. E quando ele menos espera, Joel aparece armado e o desarma. Joel então pede notícias sobre Tommy. O senhor diz não saber quem é. E então Joel mostra o mapa, pede para ele demonstrar onde eles estão. Ele aponta no mapa e depois disso eles conversam em paz. Saindo dali, Joel começa a passar mal, mas logo se recupera. Aparentemente uma síndrome do pânico. Bem, com isso, Joe então culpa o frio por aquela sensação estranha. Eles seguem e após passar perto de um rio, o dia vai terminando e eles decidem acampar ali mesmo. Durante a noite, Ellie conversa com Joe e fala que tentou ajudar o Sam passando seu sangue na mordida do instalador. Joe a consola e fala que tudo vai dar certo assim que chegar na base dos vagalumes. No outro dia, eles continuam caminhando e passam por esse rio, na qual vem uma represa. Do nada, eles são cercados por um bando de gente a cavalo. Após algumas perguntas, um cachorro é solto para cheirá-los e ver se eles estão contaminados. Joe se apavora, pois pensa que o cão pode atacar ele, mas o cachorro não sente o cheiro da infecção nela e eles acabam se dando bem. Chega uma outra pessoa, pergunta o nome dele, ele fala que é o Joel e eles são levados a cavalo para uma cidade, bem a cidade que é onde o Joel e a Ellie moram no segundo jogo. Chegando lá, Joel encontra Tommy, eles ficam muito felizes, conversam, se abraçam e tudo mais. Depois disso, eles vão almoçar e ali a gente tem uma menina que está olhando, né, a Ellie de longe, bem, sem dúvida nenhuma. Ela é a Tina, né, que é a futura namorada da Ellie. Então, após o almoço, eles conversam bastante. Tommy fala que se casou com Maria, né, que é a pessoa que pergunta o nome do Joel na cena anterior. E que logo ele será pai. Dessa maneira, Joel e Tommy têm um momento de conversa a sós. E depois de tudo ali, infelizmente, né, o Tommy apresenta uma certa ingratidão, pois acha que agora ele deve tocar a vida dele em busca da felicidade e que pena que o Joey não pode ser assim, meio que dá esse sentido. Bem, a cidade que eles moram já fazem 7 anos de existência e tem tudo para sobreviver, assim como para entretenimento, cinema, escola, etc. Joey então, após conversar com o Tommy, nota que deve seguir mesmo seu caminho sozinho. À noite, eles então se reúnem mais uma vez e Joel demonstra medo, fala que sente medo, que vem sentindo essa sensação faz algum tempo e não sabe o que fazer, que a sua audição não é a melhor como era antes e que aparentemente se sente velho para todo esse tipo de trabalho e que a Ellie estaria melhor com o Tommy para poder chegar até lá. Ele fala que a Ellie tem, né, a cura, né, de que ela não se transforma mesmo com as mordidas dos instaladores. O Tommy acredita nele, pede desculpas e tudo mais e aceita a missão de continuar com a Ellie na viagem. Durante isso, né, antes disso aí, a Ellie ganha uma troca de roupa nova da Maria. Ela corta as pontas do cabelo da Ellie e tal, conversa um pouco, mas sempre ali pela conversa você nota que a Maria parece que quer colocar o Joel contra a Ellie, entendeu? Ela dá alguns sentidos, mas por que você acredita nele e tal, por que você confia nele? E aí ela fala, então por que você confia no Tommy? Então foi uma boa resposta para todas as indagações da Maria. Depois disso, à noite, após a conversa com o Tommy, a Ellie acaba escutando a parte que não deveria, né, que ele iria deixá-la para o Tommy continuar a viagem. E aí o Joe explica, o Joe nem tenta explicar, mas a Ellie parece que sente, né, a causa, que é a grande causa que o Joel gostaria que o Tommy continuasse a viagem, pois o Joel tem medo, né, de perder novamente alguém que ele gosta. A Ellie
também demonstra ali, eles começam a discutir, etc, né? Um pouco de ingratidão para lá, um pouco de ingratidão para lá, para cá, até que ali eles têm uma discussão, assim como no jogo, né? Que é quando ali eles apontam que você não é minha filha, você não é meu pai e tal, eles ficam ali estremecidos, mas é aquela discussão que fortalece os laços deles. E dessa forma, no outro dia, pela manhã, o Tommy aparece para levar a Ellie, né, para continuar a viagem. Quando eles chegam no estábulo, o Joel tá lá acabando de arrumar um cavalo, e aí ele fala para Ellie escolher com quem que ela quer ir, e na mesma hora ela fala que quer ir com o Joel. O Tom então dá um cavalo para eles, né, um só, os dois vão juntos nesse mesmo cavalo, e eles partem para continuar a jornada rumo a uma universidade, né, ao leste, que seria onde teria uma base dos vagalumes. Eles chegam até nessa universidade, é onde a gente tem a cena, né, de ver os vários macacos, e ali eles não encontram vagalumes, e sim 4 saqueadores. Quando eles estão saindo lá por trás, pegando o cavalo para poder ir embora, um dos saqueadores ataca o Joel e tal, ele começa a brigar com ele, o Joel consegue ali finalizá-lo, mas o Joel tomou uma facada no abdômen. Dessa forma ali ele já começa a sangrar, eles sobem no cavalo e conseguem fugir dos outros 3. Longe dali, o Joel então desmaia, né, já está fraco pela perda de sangue, e o episódio termina ali, na qual ali dando todo esse medo de como o Joel vai se recuperar. Algo que acontece no jogo, essa fidelidade ali foi muito interessante. Então, os grandes pontos positivos, a fidelidade nessa cena na qual o Joel se machuca, ver os macacos na universidade, assim como também a discussão entre Ellie e Joel, que fortalece os laços deles, pois até mesmo depois dessa continuidade de viagem a cavalo, o Joel ensina ela a atirar com um rifle, algo que acontece no jogo. E, seguindo em frente, no próximo episódio teremos ali um pouco do passado da Ellie, na qual vai falar como foi a vida dela na escola, tudo mais, a grande amiga / primeiro amor que a Ellie tem e tudo mais, e vai ser aonde a Ellie vai ser mordida, né, assim como também a amiga dela também será, e aí a Ellie vai ver que ela não se transforma em um instalador. Esse será o próximo episódio. Desse episódio 6 que a gente está falando, para mim os pontos negativos foram a pouca ação, senti muita falta de ação, senti falta dos instaladores, eu acho que eles deveriam aparecer mais, pois no jogo sempre a gente encontra eles, então estou sentindo um pouco de falta disso. Acho que em todos os episódios eles deveriam aparecer, já para dar um pouco mais de adrenalina na cena, já que é algo que mexe bastante com o jogador, né, durante o game, então eu acho que deveriam ter mais instaladores na série. E também, né, em breve a gente vai chegar aí na cena que a gente vai ver as girafas, né, então, mas como a gente já estava na universidade, pensei que eles poderiam ter trocado isso. Não trocaram, então vamos aguardar se ainda veremos as girafas. É isso, gente. Semana que vem tem mais TV Atitude Podcast falando sobre The Last of Us, a série da HBO. Forte abraço, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, siga-nos na sua plataforma de podcast favorito e a gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço, tchau!